Salve, galera! Começando mais um Cafofo do Black, semente na área aqui, papai. Começando mais um EP da hora aqui nessa noite maravilhosa aí de calor. Então, muito boa noite aí para quem estava, quem chegou e quem vai chegar, tá bom? Recados rapidinhos que eu vou dar aqui para vocês. Estamos atrasados. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Se inscreva no canal de cortes, o Cortes do Cafofo do Black. Torne-se membro do canal, certo? E quem quiser também tem o grupo do Telegram, ok? Nem vou enrolar muito hoje. Dá aquele salve rapidinho para os meus moderadores, a Nath, Rose, Claudinha, Humberto e o Edson. Obrigado aí. Nossos membros também. A Ingrid tá aí. Grande Vanderlei. Já tá a Bernadette. Então tá chegando uma galera aí da hora. E nossa convidada de hoje. Especial, hein, gente? Especial. Porque descobri que somos parceiros aí, amigos aí, muitos anos. Do Ipiranga City, que vocês sabem que eu sou do Ipiranga aqui, né, em SP. Né? Grande Michele Petri. Olá! Que delícia estar aqui. Bom, Muito bom, muito bom. Reencontro. encontro e mais que isso. Como é bom a gente reencontrar pessoas que fizeram parte da nossa jornada e perceber que essas pessoas, e no caso essa pessoa que está na minha frente, está bem, está vivendo um sonho, está realizando um desejo, e um desejo nobre que ajuda tanta gente. Então, parabéns, estou muito feliz de estar aqui mesmo. Obrigada pela oportunidade. É isso. Eu fico feliz de você aqui para batermos um papo que é bem legal e importante, Verdade. né? Prosperidade, metas e autossabotagem. Trio muito poderoso, né? Um trio muito poderoso que muita gente fala. Metas e prosperidade muita gente quer. Como a gente está falando, nem todos conseguem chegar, né? É verdade. Sobretudo porque a gente pode até começar falando de prosperidade, que eu acho que desses 3 temas é o que mais mexe com o coração das pessoas. Quem é que não quer ter prosperidade de tudo que é bom? Na verdade, a minha definição, eu acho que é uma definição inteligente de prosperidade prosperidade significa você ter tudo aquilo que coopera para que seu propósito aconteça. Sim. Então, a gente não está falando só de dinheiro, que é uma prosperidade muito necessária e que eu adoro, mas de toda a prosperidade que a gente precisa para fazer o nosso propósito acontecer. Ele encontrar a nossa missão, que somos nós somos uma missão em andamento, e quando a gente tem prosperidade, a gente consegue trazer o propósito para essa missão em andamento e fazer acontecer. Mas o que acontece com a maioria das pessoas, Semente? A maioria das pessoas prefere a reclamação à gratidão. Isso é inconsciente, tá? Conscientemente, ninguém assume que a reclamação é um companheiro de vida. Verdade. Só fala assim, se Isso é você verdade. tivesse na minha pele, você passasse pelo que eu passo, né, a faixa de Miss Vítima. A pessoa quer ser coroada como a vítima da situação. E normalmente, quando a pessoa sofre desse vitimismo, é muito difícil ela encontrar um motivo ali que valide uma gratidão. Quando você diz para a pessoa assim, puxa, agradeça pela sua vida, ela fala assim, ai, não vem com esse papinho. É verdade. Por favor, você não sabe o que eu tô passando, né? E aí a pessoa tem que te convencer de que ela tá certa. Mas o problema nessa questão não é o convencimento de estar certo ou errado, porque isso é irrelevante. A gente tem que olhar para o resultado sempre. Você quer conhecer uma pessoa? Olhe para o resultado dela. O que essa pessoa tem de resultado? Se o resultado dessa pessoa não se parece com o que ela sonha, ela tá no caminho errado. Ela tem que fazer a conversão. E a convergência, muitas vezes, é um convite difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro é expert em nos manter na zona de conforto. Porque tudo que foge, tudo que nos convide a mudanças ou a melhorias, exige muito do nosso cérebro. Ele performa muito bem com tudo que é estabelecido, né? Então, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo que é muito convencional e que muita gente vai se identificar, vai conectar. Tá. A pessoa começa a dieta em que dia, Semente? Dieta? A dieta. A pessoa fala assim, não, eu vou fazer dieta. Que dia que ela elenca para começar a dieta? Depois das festas.
Final do ano. A segunda-feira, né? É, Segunda-feira não é o dia é, mundial de iniciar isso. uma dieta? Mas e também Depois das festas, não, e né? sempre depois das festas, Quando final eu do voltar ano e para na minha isso. rotina, Não, agora eu vou fazer dieta. agora eu vou assumir que eu tô gorda e eu vou levar a dieta para frente. Mas não vai levar nunca. Por quê? Porque você já sinalizou para o cérebro, ó, na segunda-feira a gente vai começar uma mudança. E aí o que o cérebro assustado faz? Tudo na segunda-feira coopera para que você não inicie essa dieta. Então você, sei lá, visita um lugar diferente e encontra aquele doce apetitoso que te fisga na hora. Você se apaixona pelo doce. Ou então você é convidado para um jantar. Fazia anos que você não era convidado. Na segunda-feira da Você sua foi, dieta você é convidado. exato. Por quê? Porque o cérebro faz com que movimentos aconteçam para que você seja mantido na zona de conforto. E aí, o reclamão, ele tem essa zona de conforto ainda mais estabelecida, ainda mais enraizada. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Semente. Eu nunca vi um reclamão rico. Todo reclamão é pobre. E eu vou te explicar por quê. Porque, energeticamente, a reclamação anda de mãos dadas. Ela coexiste com a pobreza. Uma depende da outra para existir. É por isso que toda reclamação que a gente faz traz o resultado da escassez. Porque é uma plantação. É como se a reclamação fosse uma semente que a gente joga no solo do resultado que a gente busca e a colheita fosse a escassez. Então, você reclama, você fica mais pobre, você tem mais daquilo que você está reclamando. E quando a gente entende essa matemática, a coisa começa a ficar um pouquinho mais fácil. Então, a gente pensa assim, puxa, e reclamar está me levando para essa seara da escassez, da pobreza, da falta, eu preciso frear a minha jornada agora. Eu tenho essa chance. E é aí que entra a questão da vibração, que eu trabalho muito, eu acredito demais. Existe uma tabela chamada tabela de Hawking, uma tabela muito bacana. Essa tabela, ela mapeou as emoções em hertz, através da sinestesia, para a gente entender o que cada emoção provoca de resultado na vida humana. Legal. Então, a reclamação, ela está ali muito abaixo do mínimo que a gente precisa ter para performar bem na vida. A reclamação está junto com ódio, raiva, inveja, ciúmes, que são sentimentos bem periféricos. E aí a gente precisa fazer o quê? Quando a gente se dá conta que a gente está tendo só resultado ruim, que a gente está performando errado, que a gente está fazendo a lição de casa muito errado e, portanto, a gente está repetindo ciclos. E eu digo que é assim, quando a gente fala sobre metas, a gente não pode ser repetente, a gente não pode refazer votos com a meta, a gente tem que celebrar o resultado. A gente não pode querer comemorar bodas de ouro com uma meta. A mesma meta que você tinha 20 anos atrás, há 30 anos atrás, te acompanha porque você não consegue realizar simplesmente porque você não parou em algum momento, não avaliou a sua vida, o seu campo, e não percebeu que a sua vibração cria a sua realidade. É simples assim. As pessoas gostam de coisas muito processuais. Então, quando você fala assim, olha, você vai ter que fazer um calendário de coisas, aí a pessoa bota um reparo, ela fala, isso eu respeito. Isso eu respeito porque vai me dar trabalho. Quando você diz assim, ó, é muito simples. Basta você fazer isso, avalia, respira e daqui para frente, ao invés de reclamar, agradeça. Na gratidão, você abre um portal. Qual que é o portal que você abre com a gratidão? Da abundância. E aí coisas, mínimas coisas, começam a acontecer porque você movimenta também o mundo espiritual com a gratidão. Não, e a sua frequência já ele se elevou. Eleva, exatamente. Esse é o grande segredo. É. O grande pulo do gato da gratidão é que além de você movimentar a sua vida aqui, sua energia, você movimenta o mundo espiritual e, por osmose, você sobe a sua vibração. Então, essa tríade é muito poderosa. E aí você começa a ver resultados que você nunca tinha visto. Então, alguém importante te telefona, você faz uma conexão com alguém que pode te ajudar. Uma conta que estava super atrasada há muito tempo, você consegue pagar milagrosamente. Então, assim, o mundo começa a se movimentar de um jeito positivo. E aí as pessoas dizem assim, aconteceu alguma coisa. É quando elas começam a validar a gratidão como algo importante, como um primeiro passo. Não, eu digo que a gratidão, ela não é a força mais importante como muita gente elenca, tá? Não é a força mais importante.
A força mais importante que a gente tem nesse planeta é a força do amor. Mas o amor está intrinsecamente ligado à A gratidão. gratidão. Nenhuma pessoa que é grata é insatisfeita ou reclamona ou ingrata, né? Que seria o polo negativo disso que a gente está falando. Todo ingrato é infeliz. O ingrato é aquele que vai falar para a mãe, que se dedicou a vida inteira para ele, eu não pedi para nascer. Vai falar para o pai, eu não pedi para você me trazer para o mundo, não pedi para você me colocar naquela escola, não pedi para você me levar para aquele lugar, para aquele parque, para aquela E eu já viagem. vi ingrato. Tem tudo, hein? Mas o ingrato é infeliz. E sendo infeliz, pensa só, a gente tem uma jarrinha ali. Dentro da jarrinha, o conteúdo é infelicidade. Não tem como derramar outra coisa que não seja a infelicidade. Porque a gente só derrama na vida do outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Isso é básico. Isso é o princípio da física quântica. A gente só consegue entregar para o outro aquilo que a gente tem primeiro na gente. É por isso que sempre, desde que as escrituras foram feitas, entregues como um meio de seguir a sua vida assertivamente, ou que os grandes filósofos do mundo pensavam e transcreviam seus pensamentos, a gente escuta frases como conhece a ti mesmo. Isso. Por quê? Porque se você sabe quem você é, você tem condição de se abastecer daquilo que você gostaria que os outros te dessem também. Você começa a ser fonte, manancial de coisas boas que vão respingar não só nas vidas que você ama. Obviamente, as primeiras pessoas impactadas serão as que você ama. O seu rol ali, o familiar, o seu círculo social. Mas fora isso, você vai começar a impactar o mundo com a sua energia. E esse é o grande, né, o grande barato. Você sabe, Semente, que eu perdi meus pais muito jovens. Meu pai faleceu com 52 anos, vítima de câncer. Ele teve um câncer de pele. Meu pai era muito claro, loiro, de olho azul. E aí ele teve um câncer de pele que evoluiu para um câncer no estômago. Enfim, em Nossa. 3 meses meu pai faleceu. Foi devastador. Meu pai tinha 52, eu tinha 27. E a minha mãe faleceu há 4 anos, vítima de aneurisma cerebral. O aneurisma, a gente não sabia que ela tinha, ele rompeu e ela teve uma parada cardíaca, não resistiu, com 58 anos de idade, linda, vaidosa, inteligente, divertida. E você fica com aquela sensação de, e agora, né? E eu tenho um senso de urgência de viver, talvez porque eu olho para a história dos meus pais e vejo o quanto foi curta. Mas mais do que o senso de urgência que eu tenho de fazer a minha existência, suplantar a existência dos dois, eu chegar além dos 52, além dos 58, eu tenho uma questão de tentar entender o que levou o meu pai, tão jovem, e depois levou a minha mãe. Toda vez que eu reflito sobre a morte dos meus pais, eu penso no quão eles sufocaram as emoções, em prol de muitas coisas que às vezes teriam sido solucionadas se eles somente falassem sobre, né? E eu vejo, Semente, hoje, tá? Faz 4 anos que a minha mãe faleceu, faz tanto tempo. Meu pai já há 14 anos. Mas eu vejo hoje ainda pais e mães criando seus filhos sem ensiná-los a falar sobre o que sentem. E dessa angústia de ter perdido os meus pais, porque eles simplesmente não conseguiram botar para fora, não conseguiram perder o rebolado diante de uma dificuldade e dizerem para mim, por exemplo, que era a primogênita ali, a primeira, e era a minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, o meu pai tinha 25, alguma coisa assim, 24, 25. E aí, então nós praticamente crescemos juntos, né? A gente estava muito perto ali um do outro. E eu era muito amiga dos dois. Então, quando eu comecei a mudar a realidade da minha família, que eu comecei a ganhar dinheiro com o meu trabalho, a fazer capas e a estar na TV definitivamente com um contrato, carteira assinada, enfim, quando a minha vida começou a acontecer, a gente ficou ainda mais próximo, porque aí a gente trocou de lugar. Eu era a provedora da família, né? Então, eles tinham ainda mais intimidade comigo de dizer, olha, você mudou a nossa história, você levou a nossa dinastia para outro patamar, e era maravilhoso. Mas, talvez por isso também, eles não tenham conseguido, por não quererem parecer ingratos, eles não tenham conseguido me dizer assim, ó, eu não tô bem. Agora a gente tem dinheiro, a gente tem uma vida legal, mas eu não tô sabendo envelhecer, por exemplo, para minha mãe, né, que era uma mulher super vaidosa, ou para o meu pai, eu
eu não queria precisar de você. Eu sou seu pai, algo assim. Meio que um desabafo, né? Sim, eles podiam ter desabafado Não é comigo. nem um lance de ingratidão. Eu entendi o que você Não, falou, é um lance não de era. desabafar mesmo. Exato, é que as pessoas confundem e as pessoas não conseguem fazer esse alcance, separar, dizer assim, ó, não é porque tá tudo dando certo que necessariamente, na teoria, eu deva estar super feliz. Eu posso estar com uma Isso. angustiazinha que apareceu agora, porque agora eu já não tenho mais a preocupação da conta, do boleto, né? Então agora eu posso cuidar da minha emoção. E dessa angústia de não ter lido melhor os meus pais, porque eu não estava munida das ferramentas que eu tenho hoje. Hoje, talvez, se eu olhasse para os dois, eu percebesse, eles não estão bem, mas eu não tinha essas ferramentas. Mas disso, por perder os meus pais tão jovens e por isso me doer tanto, eu decidi que nunca mais as pessoas passariam pela minha vida sem que eu desse a elas a chance de se revisitarem e de performarem diferente depois de me encontrarem. Não. E eu pensei assim, como é que eu posso alcançar essas pessoas? E uma das ideias que eu tive, Semente, foi criar um aplicativo chamado My Vibes. Esse aplicativo ele é de reprogramação mental e ele valoriza muito a vibração. Então, o que é o My Vibes? O My Vibes é um aplicativo que tem roteiros prontos para que você escute com a sua própria voz um roteiro. Então, por exemplo, preciso perdoar alguém que me feriu quando eu era criança. A gente tem um roteiro de perdão pronto ali. A pessoa grava com a própria voz e faz um áudio de repetição que ela vai escutar no momento que ela for dormir. Por que eu fiz isso? Por que a pessoa tem que gravar com a própria voz? Porque quando ela grava com a própria voz, o cérebro não se defende. É um terreno conhecido. Lembra que eu falei da zona de Isso. conforto? É. Então, se você gravar com a sua própria voz, Não vai eu estranhar, sou né? especial, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou favorecido, eu sou facilitado, enfim, qualquer que seja a sua declaração, o seu cérebro vai aceitar isso como verdade plena. E aí você começa a criar um novo padrão mental, um novo caminho neural que não existia em você, e aí o seu cérebro começa a performar em cima dessa nova verdade. E eu tenho transformado muitas vidas aqui no Brasil, já em outros países. E é tão legal porque eu recebo relatos, Semente, de pessoas me dizendo assim, eu tinha um sonho da casa própria, mas eu cresci ouvindo coisas que só depois eu tentei limpar o meu cérebro e eu descobri que eu tinha como um bloqueio. Ah, mas a galera tem vários bloqueios. O bloqueio tá ali, né? No quintal da De grana, inconsciência. eu acho que é um dos principais. Um dos principais. A prosperidade é um caminho ainda muito tortuoso para o brasileiro, sobretudo para o latino no geral. Mas aqui no Brasil, a gente cresce sendo ensinado sobre uma humildade que está muito errada. Porque a humildade não é eu falar menos a meu respeito. É eu falar menos de mim, mas não menos do meu valor. A gente está aqui conversando e eu não preciso me diminuir para caber no seu pertencimento. Eu só preciso te olhar e tentar ver o seu valor também. Isso é humildade. É quando a gente combina valores, a gente não diminui nem o meu nem o seu. Somos iguais. Então é É isso. isso. A gente não precisa se diminuir para caber no pertencimento de ninguém. E o que a gente é ensinado a fazer? Não fala que você tem isso porque vão te pedir emprestado. Não fala que você se acha bonita porque vão achar que você é muito metida. Não fala que você é talentoso porque vão ficar com inveja de você, vão achar você arrogante. Quem disse que a gente não pode falar dos talentos que a gente tem? O que tem de errado eu virar para você, Semente, e falar assim, eu sou uma mulher muito inteligente, eu estudo muito, eu sei o que eu estou fazendo aqui. No que isso me diminui? No que te diminuiria você dizer assim, eu sou um super apresentador, eu estou conquistando meu espaço, tanto que esse papo de hoje aqui é mérito meu, eu consegui esse papo, porque eu quero levar o melhor para o meu telespectador. Do que isso te diminui? Nada. Então, a gente tem que rever os conceitos que nos embasam. E pensando em tudo isso, a falsa humildade que a gente aprende, pensando no quanto a gente tem uma carência de alto valor, e é por isso que a gente se Alto auto-sabota. valor, com certeza. Sim. Com certeza. E Alto sabe onde valor, está com isso? certeza. Ali no primeiro setênio da vida de uma pessoa que vai do 0 aos 7 anos. Então, o que acontece nesse primeiro setênio? A gente não tem funil. Tudo o que uma criança até 7 anos escuta é inteiramente sugado pelo cérebro dela. Então, ela vê padrões comportamentais em relação a casamento,
a dinheiro, a vizinha, a sociedade, a religião, a time de futebol. Vamos supor, só por análise, que você seja corintiano, tá? Não, eu sou corintiano mesmo. Ótimo. Eu não queria parecer leviana, que vai que você, né? De repente você era um palmeirense, Não, assim, aqui é roxo, e eu aqui é assim, Corinthians, então, Semente, você é corintiano. Bom, que bom então que eu acertei. Você é corintiano. Você pode receber a proposta que for. Amanhã o Palmeiras quer te contratar porque você é o maior comunicador do Brasil. E aí o Palmeiras fala assim, Semente, eu quero te contratar, vou te pagar 1 milhão para você vestir uma camisa do Palmeiras e falar que a vida inteira você torceu pro nosso time, que o nosso time te representa, que você é porco. Você pode fazer. Se você for um profissional qualificado, você pode assumir isso como um trabalho e não se envolver emocionalmente. Mas, no fundo, isso vai ser um ranço para você. Isso. Isso Lá vai no te dar um fundo, trabalho emocional. É. Isso vai te dar uma sensação de traição. Por quê? Porque no primeiro setênio, possivelmente, seu pai ou uma figura masculina importante colocou na sua cabeça que o Corinthians é a nação do mundo. E você é corintiano. E palmeirense é tudo um bando de filho da. Então, você não tem opção de não ser corintiano. Você acha que tem. Você acha que a qualquer momento... Não, a qualquer momento eu posso mudar minhas crenças. Balela, você não vai mudar. Você não vai mudar porque isso está enraizado em você. Lá no primeiro setênio, o que a gente pode fazer quando a pessoa tem uma crença negativa? Quando a pessoa tem algum trauma, um desrespeito, quando a pessoa não foi validada, quando a pessoa não... Isso, inclusive, tem tudo a ver com metas. A gente vai falar sobre isso, porque tem a ver com as metas que não saem do papel. O que acontece? A gente tem ferramentas, inclusive dentro do My Vibes, que trabalham esses bloqueios que são altamente tóxicos e que são travadores de resultados, ou seja, a pessoa, se não tratar o bloqueio, não tem resultado. E aí, Semente, a pessoa chega em mim e fala assim, ó, eu fui abusada sexualmente quando eu tinha 11 anos. Eu odeio a pessoa que fez isso, porque a pessoa era da minha família. E como é que eu trato isso? Eu tenho como tratar isso. Psicologicamente falando, energeticamente falando, vibracionalmente falando, eu tenho ferramentas que tratam isso. O fato da pessoa assumir que ela tem ranço, que ela tem ódio do estuprador, do abusivo, já é um ótimo começo. Significa que ela já ancorou o fato que aconteceu. Mas quanta gente sofreu um estupro emocional, sofreu um estupro espiritual, sofreu um estupro social e acha que deu conta desse recado e vive até hoje vivendo uma vida medíocre, muito abaixo da média do que essa pessoa poderia ser, porque de repente essa pessoa é um grande potencial. Isso, mas e ela não consegue tratar porque ela não se dá conta. Relacionamentos... Sim. São tóxicos. E o que a gente faz com toxicidade? A gente tem que tratar. Porque se a gente não trata, o veneno fica ali dentro. E veneno dentro do corpo faz o quê? Adoece. Pra gente falar o mínimo. Porque quando o veneno é emocional, além de ele adoecer, ele trava. Uma pessoa que é emocionalmente doente não tem condição de alcançar os sonhos que ela tem. Porque ela não acredita nela. É simples tá assim. Travadíssima, né? Travada. E se a gente não destravar essa pessoa... E é um trabalho tão lindo, Semente, quando a gente pega uma pessoa que é um potencial, mas que está completamente travada, e a gente destrava essa pessoa, e é um caminho muito simples, tá? Não tem nada de complicado nisso. E aí esse travamento, é como você falou, às vezes veio de lá da infância, Sim. que às vezes os pais se travam. Sim. A maior parte das vezes são os genitores que travam a pessoa. Eu já vi... E nem sempre é por mal, tá? Não, eu já vi casos, criança. O pai da criança mostrou um desenho do pai. Nossa, que feio, meu. Para, você não leva jeito pra isso. E aí, mano, isso aí pra criança já... Isso é altamente nocivo. Já travou. Travou e assim. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes é um pai doente criando um filho que ele tá adoecendo sem querer. Por que esse pai tá doente? Porque ele foi uma criança... foi tratada dessa forma leviana. Então, ele não conhece o outro jeito. Por isso que eu digo que nem sempre um abusivo é do mal. Às vezes, o roteiro da vida dele só tem esse script. Ele só sabe amar desse jeito. Não significa que ele não ame.
Significa apenas que ele não teve outro repertório para acionar. Só aprendeu isso. É isso. Então, assim, nem sempre... Eu não tô aqui defendendo nenhum tipo de abuso, tá? Abuso emocional é tão sério quanto abuso físico, quanto abuso sexual, quanto qualquer tipo de abuso. Mas o que eu tô defendendo é que nem sempre a pessoa que nos machucou tinha consciência que ela estava fazendo isso. E, portanto, às vezes a gente tem ódio de alguém, e ódio parental é uma tristeza, porque é o ódio que mais trava a nossa vida, sobretudo financeira. A abundância está diretamente ligada, a abundância financeira está diretamente ligada à liberação de perdão. Elas coexistem. Então, quando eu não consigo perdoar, eu não consigo ganhar dinheiro. Olha que louco isso. Isso é louco. Muito louco, né? É por isso que muita gente fica sem grana, porque a pessoa tem raivinha. Ah, eu tenho raiva da minha mãe, porque a minha mãe falou que eu tava gorda quando eu era adolescente. E de repente, se você tá gorda, não foi uma ofensa. Foi o jeito que a mãe encontrou de dizer assim, você pode ficar melhor. Não tô defendendo, mais uma vez, tem mãe que é narcisista, que é abusiva, que é tóxica, tem pai que idem. Mas, às vezes, a gente tem que colocar uma lente de aumento aí, porque às vezes o pai e a mãe estão só falando assim, ó, eu quero ser o melhor de um jeito errado. Porque eles não têm repertório. A gente tem que ter esse carinho, sabe? Quando é alguém importante, a gente tem que ter esse carinho ao fazer a análise. É um abusivo? É um narcisista? É um tóxico? Ou é alguém ignorante emocionalmente? Que não tem repertório. E se for esse ignorante emocional, a gente consegue perdoar com mais facilidade. Mesmo que a pessoa não esteja mais aqui. Certamente, assim, muita coisa do que eu sou eu devo à minha mãe, principalmente. Minha mãe foi uma mulher incrível. Minha mãe me empoderava diariamente. Minha mãe era aquela mulher que falava assim pra mim. Nossa, quando Deus te fez, ele estava muito, muito caprichoso, né? Porque olha pra você. Ela falava frases assim. E o meu pai era o meu maior fã. Era assim, se ele soubesse que eu ia estar na capa de uma revista, ele esperava às 5 da manhã a banca abrir para ser o primeiro a comprar. Ele queria comprar a minha capa, ele não queria ganhar de mim, sabe? Então isso, esse empoderamento familiar me ajudou muito. Mas com certeza, quando os meus pais se divorciaram e eu tinha lá 11 anos, antes de eu me tornar a famosa da família, a primeira garota a ganhar dinheiro, eu ganhei meu primeiro milhão antes dos 30 anos, então isso causou na família uma comoção ali, uau, a Michelle chegou num lugar onde ninguém antes conseguiu chegar. Antes disso, eu fui essa criança que passou pelo processo do divórcio dos pais litigioso, não foi um divórcio pacífico, onde a gente pega a criança para conversar e fala assim, olha, isso não vai te afetar, nós te amamos, papai e mamãe não vão permanecer juntos na jornada, mas nós somos seu pai, sua mãe, né? Como teria que ser. Porque, afinal, é o rompimento do casamento, não é o rompimento da maternidade nem da paternidade, né? Se a gente colocasse a criança num foco de atenção e respaldo num momento desse, com certeza o divórcio não seria um problema, né? Enfim, seria um direito mais do que respeitável, porque, afinal, se você não está feliz, não faz sentido você seguir. Mas o divórcio, ele é traumático para a criança porque ninguém tem essa consideração de chamar a criança e falar assim, ninguém está se divorciando de você, você vai permanecer sendo meu amor, o amor do seu pai, e ok. Eu não tive esse respaldo, lógico, porque foi litigioso, meu pai não queria o divórcio, minha mãe queria. Meu pai era alcoólatra, então minha mãe tinha muito problema, apesar de ele ser um pai maravilhoso, incrível. Meu pai nunca me agrediu, meu pai nunca me ofendeu, nem a mim, nem as minhas irmãs. Sempre foi um pai muito presente, mas ele tinha um vício que detonava o casamento. Que é complicado. E aí ele não queria terminar o casamento, porque na mente dele, na mente de um viciado, né, em álcool, no caso do meu pai, ele achava que ele tinha controle do vício. Sempre assim, né? E na mente da minha mãe, ela estava esgotada de fazer tentativas e só obter erro, nunca acerto. E aí, legitimamente, minha mãe pediu o divórcio. Eu, no lugar dela, teria pedido antes. Eu não teria esperado todo o tempo que ela esperou. Mas nós não fomos poupadas ali de todas as brigas, de todas as discussões, as ofensas, as verdades, né? Então, claro que eu tenho gaps, tinha, porque eu tenho tratado isso e eu acho que hoje eu atingi um estado em que eu não tenho mais bloqueio. Tem alguns sentimentos a serem tratados? Tem, mas eu sou uma pessoa quase que 100% desbloqueada, porque eu aprendi a liberar perdão em todas as situações e aprendi a olhar as pessoas com esse respeito. E é por isso que a minha vida prospera, porque eu não fico olhando para trás.
né? Eu miro no presente. O futuro é uma expectativa boa para mim. Eu declaro sempre que o melhor está por vir para mim, porque essa é uma declaração bíblica, uma promessa de Deus pra gente. Agora, eu não sou aquele motorista que dirige olhando pelo retrovisor, olhando só o que está acontecendo lá atrás sem olhar o meu destino. Eu tô com o meu foco aqui. Eu tô 100% presente na sua frente, entregando o meu melhor. Eu acho que é um dos pontos positivos de você se tratar, de você se desbloquear. Você consegue encarar você mesmo com todas as suas delícias e todos os seus desafios e dizer, essa sou eu. E é assim que eu sou. E esse é o meu melhor. E eu tô em busca de ser cada vez melhor. Mas é assim que eu acho que a gente tem o direito de ser. Semente, tem gente que toma ansiolítico pra dormir. Pra acordar. Isso é muito grave. Porque dormir tranquilamente e acordar bem para fazer vida devia ser um direito de qualquer ser humano que está nessa terra. A gente nunca deveria precisar de ansiolítico para ficar alegre. A gente não tem que fugir da tristeza, porque a linha reta no eletrocardiograma é a morte. A gente tem que oscilar sim. Tem dia que você não vai estar legal e tudo bem. Por que você foge? Por que você está fugindo das suas versões que não são as versões padronizadas de uma vida feliz? Sabe por que você está fugindo? Eu tenho essa resposta. Por que as pessoas fogem disso? Porque elas não foram ensinadas a lidar com quem elas são de verdade. Elas são o retrato do Instagram. Feliz, poderoso, rico, viajando e performando no alto grau da sociedade, da high society. É um prêt-à-porter, sabe? Se eu deixar um telefone aqui no meio e ele tocar, quem atender vai falar alô. Porque é um padrão de comportamento. Ninguém atende o telefone e fala assim, eu te amo, eu tava com tanta saudade, como é que você tá? A primeira coisa que a gente faz é alô. Alô. Isso é um padrão comportamental. Parecer bem o tempo todo é um padrão comportamental doente desse século. É por isso que a gente tem a síndrome do século, depressão, ansiedade, burnout. A gente tem síndrome do pânico e tantas outras que estão ali escondidinhas, e que a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria têm tentado entender quando despertam. Porque elas sempre estiveram ali. Um sujeito depressivo, uma pessoa que sofre de depressão, não sofre de depressão do dia para a noite. Ele começou com essa pressão surreal de parecer lindo e feliz o tempo todo, porque ele não foi ensinado a encarar o desafio que ele é. A gente tem desafios, claro que tem. E quando eu olho para você, eu não posso exigir que você seja esse cara legal, pacífico, calmo o tempo todo. Com certeza você tem o seu lado Sim. irritado de quando as coisas não saem. E ok, qual o problema? A gente tem que lidar com isso, encarar isso. Temos que nos aceitar. Exato, a aceitação é uma ótima palavra para isso. Né? A gente tem que se Hoje eu não tô aceitar. legal. Falar. Pessoas não falam também. Outro ponto perfeito. Obrigada por colocar isso na conversa, Semente. As pessoas não declaram. Sabe o que elas declaram? O que elas não gostam. Ah, o governo, por causa do fulano, do Beltrano, o país tá essa merda. É o que a gente escuta. Isso. Tá? Se a minha mãe não tivesse feito isso comigo, eu com certeza seria uma pessoa melhor. Se o meu pai não tivesse falado aquilo para mim, não tivesse feito aquilo para mim, ou o contrário, se meu pai tivesse feito aquilo por mim, se meu pai tivesse pago a minha faculdade, se meu pai tivesse investido, eu seria alguém na vida. Por que você não pega o seu momento atual, que é de verdade a única coisa que você tem? O que aconteceu, ninguém tira de você, tanto as boas quanto as más coisas. Mas o que vai acontecer, você pode mudar. Pega o seu momento presente e coloca as declarações na direção do seu sonho. Então, você quer ser milionário? Como é que a gente se torna milionário, Semente? Não é trabalhando. Você acha que você vai ficar milionário trabalhando, você foi enganado. Porque se fosse assim, o operário, que é o cara que mais trabalha, que acorda antes das 4 da manhã, come marmita fria e não vê o filho crescendo, seria o milionário da sociedade desde que o mundo é mundo. O cara trabalha, hein? O que faz uma pessoa ficar milionária? Padrão comportamental e mental. É isso. Outro dia eu escutei que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mentira. Nós somos a média, isso é uma meia-verdade. Somos a média das 5 músicas ou declarações que a gente mais ouve, dos 5 livros que a gente mais lê, das 5 modelagens que a gente mais faz. Então é assim.
Vamos supor, Semente, que você modele o Jô Soares, tá? Só como base de comparação. Então, você modela o Jô Soares, que foi possivelmente um dos maiores apresentadores desse país. Isso é uma coisa que vai influenciar você, certamente. E você vai começar a modelar o jeito como ele entrevistava as pessoas, o jeito como ele se comportava, o jeito como ele pegava aquela caneca dele, enfim. Isso influencia você. Um padrão milionário. Tem 3 coisas que os milionários fazem que, se você não repetir, você não vai ficar milionário. É simples assim, é uma conta. Todo resultado na vida, ele é aristotélico. Ele é uma conta que a gente precisa fechar. E é por isso que muita gente não fecha a conta, porque a pessoa quer pular a equação. Ela quer tirar o X da equação. Então, milionários. 3 comportamentos de milionários. Milionários não falam de problemas, eles falam de viagens e de experiências. Todo milionário que você encontrar vai conversar com você sobre o país que ele conheceu, sobre a comida nova que ele comeu, sobre a experiência que ele viveu, sobre o barco, sobre o carro, sobre pessoas, mas nunca sobre problemas. Eles não dividem problemas. Eles têm um terapeuta, um psicanalista ou alguém que cuida das emoções deles, e é com essa pessoa que eles se abrem. Eles não se abrem numa roda, num hall de amizades para falarem de problemas, porque eles valorizam a energia das pessoas que cruzam com eles. Entendi. Então, eles não vão baixar a energia dessas pessoas. Segunda coisa, milionários investem muito mais em cuidados emocionais do que físicos. As pessoas têm a ideia de que todo milionário é sarado, né? De que toda milionária é muito gata. Mentira. Porque atualmente a Forbes fez, se eu não me engano, foi a Forbes quem fez uma pesquisa sobre o quanto os milionários investiam no físico e o quanto eles investiam no emocional. E o emocional ganhou disparadamente. Eles fazem investimentos em mentores, em workshops, em palestras, em tudo aquilo que vai fazer com que eles entendam melhor o que eles vieram fazer nesse planeta. E a terceira coisa, milionários estão focados não em dinheiro, não no quanto eles vão acumular no banco, mas em perpetuidade de legado. O que eu vou deixar para as próximas gerações da minha família? Isso pode incluir um patrimônio financeiro? Claro, deve. Todo milionário tem um patrimônio financeiro. Mas eles se preocupam com a perpetuidade do nome deles. O que você, Semente, quando daqui a 3 séculos, o que o seu parente, sua dinastia vai falar sobre você, sobre o que você deixou? Essa é a perpetuidade que interessa ao milionário, entende? Então, se a gente adota essa tríade, é impossível não pensar como milionário. E como é que uma situação ela acontece no mundo? Através, primeiro, de um pensamento. Que vira uma declaração, que vira uma ação, que gera um resultado. Você vê como a equação é certinha, é realmente aristotélica. Não tem como você fugir do processo. E eu sei de tudo isso porque eu escrevi um livro que foi um best-seller digital, chamado Segredos da Prosperidade para se tornar um milionário. Então, como aprender com o método dos milionários a se tornar uma pessoa próspera. E aí, esse livro vendeu tanto, Semente, vendeu muito mais do que eu imaginava, porque é um livro digital, ele não é um livro físico. Mas ele vendeu muito porque ele é simples e ele traz 3 declarações que não tem em nenhum livro do Brasil que trate de assunto financeiro, de prosperidade, de como se tornar um milionário. Então, é muito legal porque, inclusive, ele está disponível para venda, quem quiser. Ele custa menos do que um café no shopping, que é para ser acessível a todo mundo, para todo mundo entender como é que um milionário pensa e como é que um milionário age e, portanto, como é que ele tem os resultados que ele tem. Então, as pessoas que tiverem afim desse livro, é só entrar no meu Instagram, @mipetri com 2 T's. Lá tem o Linktree, e no Linktree tem as consultas, tem o livro, tem o aplicativo, tem todos os meios de vocês se melhorarem como pessoas através de tudo aquilo que eu disponibilizo para vocês. Pergunta. Antes da Vou tomar gente. uma aguinha enquanto você faz a Você pergunta. pode afastar aqui, viu? Também, ó. Vou pegar água. Ou antes da gente entrar no lance das metas. É legal. Faz conta que eu sou uma pessoa negativa. Certo. Reclamo. Falo que nada tá certo. Mas quero ser uma pessoa próspera. Quais são os caminhos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que você é negativo. Porque assim, Semente, eu poderia, num sentido literal, dizer assim, você tem que mudar a sua polaridade, mas não adianta eu te convidar a essa mudança sem entender a origem dela. Porque
O seu mau humor, a sua negatividade, a sua falta de fé são as consequências, mas tem a origem dessas consequências. E é isso que a psicanálise faz com as pessoas. Ela trata a causa, não o efeito. Por isso que tem resultado rapidamente. Tem pessoas que fazem uso do aplicativo, inclusive o aplicativo tem um tempo de experiência gratuito, que é para as pessoas notarem o quanto isso é poderoso. Em 7 dias de uso gratuito, e eu faço questão disso, porque já nas primeiras 48 horas, quando você começa a fazer declarações, você sente o resultado acontecendo. Isso empolga as pessoas, elas começam a ver o poder da própria declaração, da própria voz. Como é que essas pessoas que são negativas, mal-humoradas e que performam de um jeito pesado na vida podem fazer uma mudança e se tornarem pessoas positivas que acreditam em si próprias e que têm resultados? Cuidando do que causa esse mau humor, cuidando do que causa essa falta de fé, cuidando do que causa essa performance errada. Normalmente, uma pessoa que é negativa, que é mal-humorada, que não acredita nela mesma, não foi devidamente validada lá no primeiro setênio. Então, o que acontece? Lembra que você falou do exemplo do garoto que vai mostrar um desenho, o pai fala assim, Isso. credo, que desenho horrível? Essa pessoa não é aplaudida como ela deveria ser, não é validada como ela deveria ser, não tem um colo quentinho para cair enquanto ela é criança. Então, o que acontece? Ela cria uma casca de proteção. Essa casca, o que é? O mau humor, a falta de fé nela mesma e nos resultados que ela poderia ter na história dela. Ela fica negativa por quê? Porque ela não aprendeu a ser amada como ela deveria. E, portanto, lembra que eu falei que a gente é cheio de um conteúdo que a gente derrama? Essa pessoa está lotada de falta de amor próprio, de falta de autoestima, falta de autoconfiança e falta de autoimagem. E quando tudo isso está em débito, é como se fosse um banco. Você não consegue fazer um saque positivo, porque você está no negativo. O que você tem que fazer com essa pessoa? Você tem que aprender, tem que ensinar a pessoa a aprender a depositar nesses quesitos. Então, depositar na autoestima, depositar na autoconfiança, na autoimagem. Porque quando ela vai fazendo depósitos positivos nesse banco mental, chega um momento em que ela começa a ficar no azul. E aí é quando acontece a mudança. Essa pessoa começa a ficar mais positiva e os resultados mudam todos. Lembra, sempre, isso é uma coisa que eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo fiquem muito conscientes. O mundo nunca mudou para ninguém. A pessoa muda Pessoa e o que mundo muda. É isso. O mundo é sempre... Todas as oportunidades, Semente, que você está vivendo hoje e que há um ano você não vivia, estavam no mesmo lugar. Esse estúdio aqui que você está gravando estava aqui há um ano atrás. Estava aqui há 5 anos atrás. Não foi o estúdio que aconteceu. Você mudou, você cresceu, você apareceu e o estúdio aconteceu. E é isso mesmo. É Assim, assim. se você for escutar algumas pessoas, não tinha nem podcast. Pois é. E aí é um grande segredo também, né? Quais são as vozes que te guiam? Isso. Por que é que a nossa voz é a principal voz da nossa própria existência? Porque só a nossa voz nos conhece inteiramente. Coração alheio, tem uma frase que eu acho ótima. Coração alheio é terra que ninguém pisa. Eu posso te conhecer integralmente, a gente pode se relacionar, a gente pode ter um romance e ficar anos juntos. Eu posso não conhecer quem você é. Eu tenho 2 filhos, Arthur, de 13 anos, e Caterine, de 7. E eu acho que eu conheço os 2 do lado avesso, porque eu sou uma mãe super presente na vida dos 2. Eu sou muito mãezona, eu não delego a minha maternidade, eu nunca tive babá. Eu limpei fralda de caca, fralda de xixi, eu ensinei tudo que eles precisavam aprender. Eu vi o primeiro dente, eu vi o primeiro engatinhar, eu vi o primeiro passinho, eu vi tudo. E vejo tudo e continuarei vendo. E mesmo assim eu corro o risco de um dia um dos 2 ter uma atitude que eu não reconheça. Você fala, nossa, é que maluco. Porque isso chama-se humanidade. É. Isso chama-se evolução. E isso chama-se mistério humano. Nós somos misteriosos, né? Tem atitudes que às vezes a gente tem que a gente fala assim, nossa, isso não me reflete. Eu não sou essa pessoa. Não, você é essa pessoa. Você não performa o tempo todo nessa faceta, mas você tem isso em você. Isso, E tudo bem. Para que julgamento? Sabe o que falta, Semente, de verdade, eu acho? Falta a gente desconstruir essa ideia
de que nem tudo é acolhível. A gente tem que acolher as coisas. Outro dia, numa conversa com os meus filhos, eles me trouxeram a questão dos ciúmes, né, que um tem do outro. E eu disse assim: ciúmes é um sentimento humano, como amor é humano, como orgulho é humano, como choro é humano. Não neguem os ciúmes, ele é legítimo. É natural do ser humano se enciumar frente a uma ameaça. Mesmo que essa ameaça seja só uma ameaça na nossa mente, mas é uma ameaça, sobretudo para uma criança. Então eu falei para eles: acolham isso, digam para os ciúmes assim: eu notei você, eu sei que você está aqui e agora tudo bem. Você não precisa mais chamar minha atenção. Agora eu já sei que você existe. Pensa, depois disso, se eles tiveram alguma crise de ciúmes. Sabe por que não tiveram? Porque eles validaram o sentimento. Olha, eu posso ter ciúmes, e daí? Ciúmes, e daí que você tá aqui? Sabe o que o ciúmes faz? Some. Porque sentimento negativo quer plateia. Quanto mais se alimenta, mais forte ele fica. No dia que você dá plateia para o sentimento negativo, como você sendo o protagonista, e diz assim: oi, inveja, percebi que você tá aqui. Então, eu senti inveja daquela mulher, ela é mais bonita que eu. Eu senti inveja daquela profissional, ela tá melhor posicionada que eu. Tudo bem, eu tô te acolhendo. Sabe o que acontece? A sua autoconfiança cresce. Você se sente orgulhosa do seu posicionamento e possivelmente a inveja não encontra espaço mais para te incomodar. Ah, nunca mais eu vou sentir inveja? Vai, porque você é humano, vai sentir. Inveja, ciúmes, raiva, ódio, ranço. Vai sentir tudo isso. Mas cada vez que você acolhe, esses sentimentos ficam menores. Você cresce, eles diminuem. E essa é a conta que tem que ser. O que as pessoas fazem é crescer o sentimento e se diminuírem. Ai, meu Deus, eu tô com inveja. Sou muito, muito podre. Eu tô com inveja. Ai, que vergonha. Ai, eu tô com ciúme. Aí os ciúmes, que era para ser um sentimento acolhido e ficar pequeno, vira uma possessão. Vira uma obsessão. Aí o marido mata a mulher porque ele acha que a mulher tinha um caso com um padeiro e a coitada só saía para trabalhar. Sabe? Isso justifica o feminicídio, porque os homens não falam sobre sentimentos. Se acolhessem sentimentos sem quererem parecer os machões, os macho-alfas da relação, os caras que têm que dominar a mulher, porque senão são uns idiotas que não conseguem amar adequadamente e mais, que ferem não só a mulher, porque muitas vezes essa mulher não chega a óbito, mas ela é tão ferida, ela é tão judiada, ela é tão machucada, e não é só a mulher, é a família dessa mulher. O legado dessa mulher que fica comprometido para sempre por causa de um tonto que não se olhou, não se acolheu, porque acha que falar de sentimento é coisa de viado. É. Enquanto que tem viado, que eu adoro, porque eu tenho muitos amigos homossexuais gays que eu amo, sendo mais macho que muito homem. Porque tem coragem de assumir o que sente, tem coragem de falar sobre quem é. Então, a gente está falando aqui, semente de algo que é muito valioso, que é, se a gente desconstruir as ideias do patriarcado, que é a mulher tem que ser frágil, o homem tem que ser o fodão, se a gente desconstrói isso, a gente cria seres humanos incríveis. Independente do gênero. Eu sou uma defensora do feminicídio zero. De jeito nenhum. Acho que mulheres são incomparáveis. A gente é muito melhor do que homens sob todos os aspectos. Se você pegar 5 comportamentos masculinos e comparar com os femininos, as mulheres dão de lavada. Porque nós somos unidas de coisas que os homens não têm. Mas existem coisas em que os homens são muito melhores que nós, e tudo bem, porque a gente não precisa ser excludente. Para eu brilhar, você tem que ficar apagadinho. Né? Isso é insegurança, isso não tem a ver com gênero, com a gente defender ideologia de gênero ou o contrário. Isso tem a ver com insegurança, com bobagem da minha mente, da minha emoção ferida, não curada. Então, o que a gente tem que fazer? Se a nossa identidade, seja homem, mulher, está curada, se a gente tem noção de quem a gente é, e se a gente consegue se olhar e se tratar os bloqueios, tratar quem feriu a gente também. Uma vez que eu perdoo alguém que me feriu, eu estou curando essa pessoa. Energeticamente, vibracionalmente, espiritualmente, eu curo
a minha vida primeiro, porque o perdão é sobre mim. O perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre eu me livrar de um peso que Isso. ele tem que Nossa. carregar, não eu. Se o fulano me fez mal, se a Beltrana me fez mal, eles carreguem o mal, não eu. Eu perdoo, que é justamente para entregar o fardo inteiro para quem me feriu. Eu não quero ficar com metade desse fardo para mim, eu não vou aliviar. Agora, uma vez que eu perdoo, eu faço a liberação do caminho para essas pessoas. Aí elas vão se entender com Deus, não mais eu junto. Porque daí, semente, se eu não perdoo, eu fico meio que advogando contra. Quando eu advogo contra, eu penso o seguinte: Deus é o pai, nós somos os filhos. E como em qualquer maternidade natural, tem o filho que é mais bonzinho, tem o filho que é mais rebelde, tem o filho que não dá problema, tem o filho que só dá problema, né? Mas todos são filhos e todos são amados. Então, quando a gente está advogando para o pai contra o irmão, eu não acho que isso seja uma coisa inteligente. Porque eu acho que o pai começa a olhar para a gente com maus olhos. É como se ele dissesse assim: perdoa que deixa que eu dou o castigo. Vai viver a sua vida, perdoa, cuida de você, porque dele quem vai cuidar sou eu, sabe? Como se Deus pudesse falar isso pra gente, assim. Então eu acho que liberar perdão, tudo isso que a gente falou fortalece o quê? As nossas metas saírem do papel e tornarem a nossa existência mais promissora, mais apoteótica, mais feliz, mais rica, mais próspera de tudo que a gente quer. E o que a gente quer, semente? Isso é universal. Sabe o que a gente quer? A gente quer saúde, a gente quer estar perto de quem a gente ama, a gente quer viagens incríveis, a gente quer morar bem, comer bem, a gente quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir, a gente quer ter condição de sonhar, a gente quer que os outros apostem no nosso talento, e a gente quer mudar o mundo para um lugar melhor, sendo um ser humano melhor. prosperidade geral, de tudo. né? É isso, todo mundo E não quer tá isso. errado. Nem um pouco, é legítimo, claro. Não tá errado. Errado é isso. pensar o contrário. E quando você fala no perdão, eu entendo também, quando a gente se perdoa, muitas coisas você não aceita mais. É Que verdade. aconteceu. Você se fala, pô, beleza, aconteceu aquilo, perdoou de ter passado aquilo, mas hoje não rola mais. Porque você adquire os seus inegociáveis. Isso também é um processo de evolução. Quando você tinha 10 anos e um garoto te manipulava para você fazer algo em prol dele, não em prol de você, do seu crescimento, e você inocentemente se deixava manipular, quando você descobria a manipulação, você se sentia super traído. Você se sentia um tonto, um idiota, um mané, e falava assim: o fulano me paga. Hoje, as pessoas possivelmente não vão te manipular do mesmo jeito tão facilmente. Por quê? Porque você evoluiu. Não se trata nem de não aceitar mais a manipulação. Se trata de uma proteção que a gente vai criando, né? Você vai pegando, vai ficando mais ligeiro. A gente vai ficando mais ligeiro, vai ficando menos acessível à maldade. E você vai escolhendo melhor, né? Tem uma coisa muito interessante que é quando a gente tem uma boa retaguarda, e a retaguarda não tem a ver necessariamente com outras pessoas. Às vezes a nossa retaguarda são os livros que a gente leu que nos abriram um gap mental interessante. Então, você lê um livro de autoajuda, por exemplo, ou de investimento financeiro, e você fala assim: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, você expandiu ali o seu conhecimento. E uma vez expandido o conhecimento, Einstein já dizia: um cérebro que se expande nunca volta ao tamanho original. Então, quanto mais você expande, melhor para você, porque nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Aí, você tem essa retaguarda. Então, vem um cara maldoso querendo a sua grana e fala assim: ó, você não quer investir em tal, mas você leu o livro e você sabe que essa é uma furada. É um barco muito furado. E você vai falar assim: não, obrigada. Você nem precisa entrar numa situação que vai depois exigir que você perdoe o fulano, porque você não vai se submeter a uma situação que te coloque numa encruzilhada dessas. Pô, o cara levou meu dinheiro, o cara foi leviano e eu vou ter que perdoar esse cara ainda? Você não se coloca nessa situação. Isso se chama sabedoria. E sabedoria, semente, a gente só adquire com o tempo. É diferente de inteligência. Sobretudo emocional. Inteligência e inteligência emocional, a intelectual e emocional, você adquire com experiências, mas também com livros, com mentorias, com expertise. Você vai buscando isso, né? Agora, sabedoria, o tempo vai te trazendo, né?
Hoje, eu me gosto muito mais, de verdade, muito mais do que eu gostava da Michele de 20, que era Miss Brasil. Por que que eu gosto mais dessa? Eu era uma das mulheres mais bonitas do meu país, eleita por um banco de jurados. Mas por que que eu gosto mais dessa versão? Eu sempre vou ser a Miss Brasil do ano 2000, mas eu gosto mais dessa versão porque essa versão é tão mais interessante, tão mais segura. Acho que, assim, a palavra que define o quanto eu me gosto mais é porque eu sou tão mais eu. Eu era tão insegura, eu era tão suscetível a críticas, eu era tão volúvel, Se porque abalava mais me fácil. abalava muito facilmente. Quando alguém dizia, mas a sua beleza um dia vai acabar, aquilo me feria. Eu pensava assim, e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Então, e nessa posição de brilho, muita gente tem a função específica e única de te apagar. Já paga. É Verdade. isso. Toda vez que você quer saber se você está brilhando, tem alguém ao seu lado tentando te apagar, tentando te detonar, tentando depreciar aquilo que você está fazendo. Então, você vai escutar coisas do tipo: será que isso é o melhor para você? Será que você está fazendo? Isso que você falou é muito legal. Eu gostei muito. É isso. E na família, hein? Para quem brilha, tá? Não para quem não brilha. Para quem não brilha, quando a gente se conecta com quem não brilha, quando a gente é apagado e a gente está conectado com alguém que está apagado, tá tudo bem, é Ah, aquela não, mas aí não vai vidinha. falar nada. Não fala. Agora, quando a gente olha para alguém que está brilhando, a primeira coisa que a gente faz, e eu vou te dizer por que que a gente faz, a gente deprecia o outro para a gente caber na nossa própria mediocridade. É como se, depreciando quem você é, eu dissesse para mim assim: não vale a pena ser assim. Ele também vai sair desse lugar. A gente dá desculpa para nossa mediocridade quando a gente olha para o outro que está brilhando e fala assim: desce daí, porque esse lugar não é para você. Você não nasceu para isso. Você não acha que você está muito velho para fazer isso? Você não acha que você tem que ter um trabalho convencional? Ó, você tem uma família para sustentar. Você não acha que você devia estar trabalhando numa empresa, numa multinacional, garantindo seu futuro de carteira assinada, com convênio médico, com cesta básica? E assim por diante. É, Porque a gente escuta ticket, coisas assim, esqueceu. com ticket, com vale-refeição Isso e tudo mais. Mas essa pessoa só está se desculpando por não ter conseguido chegar lá também. Mais do que isso, essa pessoa está se desculpando por não acreditar suficientemente nela. E aí, quando alguém acredita, isso é uma ofensa. E é uma ofensa tão grande que ela não consegue calar. Então, isso quem traz pra gente? Tempo, a sabedoria. É você olhar para essa pessoa e sentir pena, não sentir raiva. E não se abalar com isso. Não se abalar, esse é o principal. Você não se abala, porque você, apesar de você sentir, porque afinal você é humano e você sente sim, quando alguém não te valida, quando você não é pertencente a algo, isso dói. Isso dói de verdade. Mas você consegue respirar e dizer: é o meu sonho. Ninguém tem direito de dizer o que eu tenho que fazer nessa altura do campeonato. Ou eu protagonizo a minha vida, ou eu não valho nada. Então é o momento que é você com você. No máximo você com Deus, mas ninguém mais cabe nessa história. É no momento que você assina a sua própria história, o seu script, o seu roteiro. E é por isso que pouquíssimas pessoas daí vão para frente. A maioria delas daí dão um passo para trás. É porque se deixa levar. E muitas vezes não por falta de talento e nem por falta de acreditar em si próprias, mas por pertencimento. A vontade de ser aceito, às vezes, é maior do que o sonho do coração. E em nome da paz, que é uma falsa paz, obviamente, porque a primeira paz que você tem que endeusar e desejar é a sua. Mas em nome da paz, da família, do casamento, né, da sua primeira sociedade. Esse negócio que você falou aí de fazer o que você quer e tal. Eu tive muito isso. Já passei por isso. Aí é complicado, hein? Você criar uma maturidade. Demora um pouco. Demora. Sabe por quê que demora? Porque a gente é criado para andar de mãos dadas com alguém. Não à toa,
Toda vez que a gente aprende algo importante, é alguém mais alto, mais importante que a gente que nos ensina. Uma criança ensina a outra a atravessar a rua, uma criança ensina a outra a não engasgar, uma criança ensina a outra a ler, não. É uma autoridade para a gente, para a nossa visão, para o nosso campo cerebral que faz com que tudo isso aconteça. Então, quando a gente cresce, esse padrão está aqui. Aí, o que, que você quer? Você quer que os seus pais, que são as principais autoridades da sua vida, digam para você assim: eu tô com você, não importa o que aconteça. Só que a maioria dos pais não faz isso. Eles não têm condição de fazer isso, sabe por quê? Por medo. Eles acham que se eles apoiarem você, por exemplo, para ser um paraquedista, eles estão tirando você da sua rota de sucesso. Estão tirando você da rota que a sociedade deseja que você tenha, que é o emprego fixo, a carteira assinada, a multinacional. Você vai ser um CEO, ou então você vai ter os benefícios. Olha, você vai ter plano de saúde. Então, e eu entendo essa angústia dos pais, porque a gente está falando de pessoas que não tinham o Google, não tinham as redes sociais e não tinham todos os livros e os pensadores e essa dinâmica que acontece agora. As pessoas estão vivendo realidades paralelas o tempo todo. A gente tem o metaverso agora. Então, assim, você pode ser outra pessoa no metaverso. Nossos pais nem sabem do que se trata. Então, eles entregam o que eles têm de melhor. E esse medo, ele é legítimo. Dá vontade até de pegar no colo e falar assim: calma, eu entendo você, mas vai ficar tudo bem. Deixa eu te provar que eu posso. Isso. E se eu cair, ó, não é pra falar eu avisei. É pra me dar a mão pra eu levantar. Sabe? A gente também não tem essa conduta, porque nessa hora que eles não nos apoiam, a gente fica com aquele nó na garganta, com aquela insegurança no coração e a gente fala assim: e agora? O que que eu faço? Quando, na verdade, a gente só precisava olhar no olho deles e passar essa segurança que eles não têm. Mas sabe o que a gente faz, semente? A gente culpa, a gente fala assim: eles que têm que me passar a segurança. Eles são os pais. Eles estão aqui primeiro. E a gente volta para o começo dessa conversa que falava sobre quanto a gente tem que desconstruir os padrões. Por que é que os pais têm que ser sempre esse colo quentinho para cair? Por que que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode olhar nos olhos da mãe, do pai e dizer assim: eu te entendo. Eu sei que você está com medo de eu dar errado, porque eu sou uma continuação da sua história. Mas deixa eu tentar. Isso está tocando meu coração. Talvez seja nisso que eu vá me dar muito bem, que eu vá levar a nossa família para um lugar que a nossa família ainda não alcançou. Então, a gente tem que ter esse, sabe, esse olhar, desconstruir padrões. Nem tudo precisa ser linear. Eu gosto muito da falta dessa linha reta, sabe? De quando a gente foge, a gente pensa fora da caixinha. E é muito importante, né, sobretudo quando a gente vai falar de meta, por que é que as pessoas não cumprem metas, semente? Porque elas não desconstroem. Então, assim, ó, você fala para uma pessoa, fazer uma dinâmica com você, você topa? Tá bom. Vamos Bora, lá? Bora, dinâmica. Dinâmica e Adoro. grupo. Vamos lá. Semente, me fala. Faz uma lista das 5 pessoas que você mais ama. Não precisa falar nome. Você pode falar grau de parentesco, ou então amigo. Pode falar assim, vou dar um exemplo. Mãe, pai, irmão, esposa, amigo, Tá. cachorro. Pets entram nessa lista, afinal, pets são quase filhos atualmente. Vamos lá. Vou colocar filhos e... Então, vamos lá. Primeiro lugar, filhos. Tá. Tá. Você tem que colocar o lugar, tá? Me fala o lugar. Fala assim, ó, em primeiro X, segundo Y. Me fala o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então vamos lá. Primeiro filho. Filho. Filhos, né? Primeiro filhos. Segundo esposa. Terceiro, irmã. Irmã. Quarto, amigos. Quarto, amigos. Quinto, você vê, pessoas. Quem você quiser. Não tem limite, tá? Pode ser um livro. Tá. Pode ser Pode qualquer ser coisa, qualquer coisa. tá? Então, paz. 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 Quinto, paz. Ok. Agora eu vou dar uma puxadinha nessa sua orelhinha, tá? Então vai. Cadê você nessa lista? Ah, não coloquei.
Ok. Eu nem pensei, na verdade. Não pensou. Eu sei por que que você não pensou. Nós não somos ensinados para olharmos para nós. Sabe onde por que que eu fiz essa dinâmica com você na hora da gente falar de meta? Porque toda a meta que a gente é ensinado a fazer tá daqui para fora. A meta nunca tá daqui para dentro. Eu vou te contar um segredo sobre isso. Quando você não se coloca em primeiro lugar da sua lista, as pessoas que você mais ama, você tá amando no raso todas as outras. Porque se esse amor não for próprio, gigantesco, profundo, mergulhado, você não consegue mergulhar no amor nas outras pessoas. Não fecha essa conta. Não vem me dizer, ai, mas eu amo meus filhos de um jeito surreal. Acredito, mas tenho certeza que se você se amasse, se colocasse no topo, você amaria muito melhor. Eu não estou dizendo que você amaria mais, eu acredito que você ama no ápice do seu amor, Eu no ápice entendi. da sua dedicação e importância, mas você amaria melhor. Entendeu? E sabe onde eu. Dentro disso que você falou de se amar, isso que você tá falando é muito correto. Eu aprendi isso no lance de se amar quando eu tive minha primeira separação também. É a Maravilhoso. esposa. Foi difícil. Aí é que eu enxerguei isso. É muito importante. Você ancorar isso é tão importante. E é tão bonito ver um homem com esse seu perfil de homem zarrão, fortão, dono da zorra toda, dizer: eu me olhei e vi que faltava amor por mim. Não, Isso é muito isso é encorajador. muito real. E com certeza é muito libertador para muitos homens que estão assistindo, porque eles podem sentir exatamente isso, conectarem com isso, dizerem: ufa, tá tudo bem. Foi aí que eu aprendi e falei, não, tem que amar, cara, não posso ficar nessa aí, não. Maravilhoso. É sobre isso. Porque quando a gente se coloca no topo, e a gente tem que estar no topo, a gente derrama. Agora, como é que você vai derramar em quem está acima de você? Me explica É, essa lei da é bem física. isso. Não, e eu tenho esse pensamento assim, eu sou um cara que eu me gosto assim, curto fazer as coisas eu. Eu acho que a gente tem que ter esse momento sozinho. Mas na dinâmica, realmente, eu pensei primeiro na galera Porque e não em mim. 90% dos meus pacientes têm a mesma resposta. Agora eu revelei uma dinâmica que eu faço em consulta, portanto não poderei mais fazer. Mas Chega de tudo dinâmica. bem. O importante é que a gente está ensinando aqui algo muito valioso, que é: se coloque em primeiro lugar e aí tudo será acrescentado, né? A gente tem milhares de ferramentas, semente, disponíveis aí para as pessoas. Para a pessoa que não acredita em vibração e reprogramação mental, tem outras ferramentas disponíveis para todo mundo acessar, mas eu quero deixar esse convite. Acessem o meu aplicativo, 7 dias gratuitos. Se não gostarem, partam para outra, mas se deem a chance, o benefício da dúvida, porque eu tenho certeza que My Vibes ele foi criado para mudar e alterar os paradigmas das pessoas, que são as crenças que deixam essas pessoas no mesmo lugar por anos, comemorando bodas com as metas que nunca saem do papel. O mesmo desejo que elas tinham na adolescência, elas têm na vida adulta, porque não realizam. Então, se deem essa chance. Se quiserem livros, se quiserem consulta, mentoria, tem 1 milhão de e-mails de me acessarem através do meu Instagram, @mipetri, com 2 T's. Eu vou ter o maior prazer de ajudar as pessoas a se desbloquearem e serem as versões que elas foram originalmente planejadas para ser. Essa é a minha missão. Da hora. Vamos ver se tem perguntas da galera aqui. Tem alguma aí, Max? Deixa eu ver se tem perguntinha, galera. Pode mandar perguntas pra mim. O papo tá da hora. Mas muito profundo isso. É, muito profundo. É muito profundo. Porque mexe, né, com as É. crenças das pessoas. E tem gente que acha, inclusive, que é um papo que ele é tão profundo e fica difícil de entender. Porque a gente está mexendo com crenças que permeiam a É. existência dessa pessoa há anos. Então, você dizer para uma pessoa assim, ó, fala do seu sentimento, é quase que, Ah, ninguém fala. Somente homem. eu não quero, Somente eu homem, tô legal. né? Mas tá bloqueado, pô. Somente homem, não Aí fala. eu falo assim, você tá legal? Me fala dos resultados. Então, o que você tem na vida?
Eu não tô falando só de resultado físico, tá? Financeiro. Eu quero saber o que você tem. Que nota você dá para o seu casamento? E para a sua paternidade? Seu trabalho? E para a sua espiritualidade? Como é que você conversa com Deus? Quanto você Então. tem na sua conta bancária? Que países você viajou? Para quais países você viajou nos últimos 5 anos? Aí a pessoa começa gagueja porque não tem resultado. Mas essa pessoa não quer tratar a questão ali, né? Ela quer um paliativo para dar uma curadinha na insônia, na falta de alegria, naquela preguiça que a pessoa não tinha e passa a ter, aquele desânimozinho. Aí o domingo fica o dia mais difícil da semana porque começa a dar arritmia, começa a dar um suor nas mãos, as mãos suam, ficam frias. Cuidado com isso. Isso tudo pode ser facilmente resolvido, a menos que seja químico. Tem uma questão que eu gosto de deixar clara que tem pessoas que têm problemas de deficiências químicas no corpo, hormonais. Então, essas pessoas precisam de remédio para fazerem um equilíbrio hormonal. Então, aí a questão é com o psiquiatra. Porque o psiquiatra vai avaliar, vai medicar e a pessoa vai ficar joia. E eu acho isso mega legítimo. Aliás, acho que tem que fazer. Se a pessoa tem uma deficiência de hormônios, sobretudo os hormônios da felicidade, ela tem que tratar ontem. Agora, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, que hoje perecem nas mãos dos ansiolíticos, te dão uma falsa alegria, um falso sono, uma falsa paz, mas que custam muito caro para você, a maioria dessas pessoas seria curada. Eu faço um desafio com você aqui. Em 21 dias, eu dissipo um bloqueio facilmente com as ferramentas da psicanálise, da reprogramação mental e vibracional. É muito simples. Então, é uma judiação a pessoa preferir o ansiolítico, porque o ansiolítico não vai aprofundar na dor dela. Só vai aliviar Vai ali, né? De tratar momento, ali, né? o rasinho. O rasinho. Mas a questão, o núcleo dessa dor, cresce, só cresce. Você já viu doença se curar sozinha? A menos que a pessoa seja... Estou falando de doença que é mortal, que é perigosa. O que você faz? Por exemplo, você recebe um diagnóstico de câncer. Primeira coisa que você vai fazer, você vai buscar o melhor tratamento que você puder. Por quê? Você vai confiar em apenas ficar com a força da sua fé para se curar? Então, para que você acha que Deus criou a ciência? Você vai negligenciar um cuidado que Deus colocou à sua disposição aqui na Terra? Porque você é espiritual? Claro que não. Você não está sendo espiritual, você está sendo burro. Você está deixando de aproveitar uma chance que você tem de permanecer mais tempo aqui. Sim. De fazer mais história, de conquistar mais coisas, de amar mais, de ser mais feliz, de chegar lá com mais tempo de vivência aqui para ter aprendido mais, evoluído mais. A mesma coisa, semente. Não negligencie essa dor. Ela vai crescer. E uma hora ela vai se tornar algo mais perigoso. Porque, às vezes, um desânimo, uma tristeza, um sentimento de menos-valia, uma autoestima bagunçada, se for tratada, a gente consegue dissipar. E a pessoa retoma. Ela retoma do caminho, do ponto de partida ali. E a jornada fica linda. E eu tenho vários relatos. De outubro até aqui, esse dia, eu atendi 400 pacientes. Nossa, é muita gente. É muita gente. E 90% enviou relatos dizendo que a vida tá outra. Da hora. Uma consulta. Uma só? consulta. Na consulta, a pessoa recebe ferramentas para se tratar pelos próximos 66 dias. Quando ela faz o tratamento, semente, é tão simples que ela mesma faz questão. Eu nem peço, tá? Eu não peço para as pessoas me enviarem depoimento, porque eu acho que é uma questão muito pessoal. As pessoas não têm que me agradecer por eu tê-las ajudado a alcançar. Elas têm que se agradecer por terem se dado a chance de me procurar e se curarem. E poderiam ter procurado qualquer profissional que eu aplaudiria e diria, é isso que você tem que fazer. Você tem que procurar alguém para te ajudar, porque sozinho você não vai conseguir. Não tem mecanismos e ferramentas para isso. Alguém tem que te dar a mão, como quando você era criança e a sua mãe te dava a mão para atravessar a rua. Ah, mas eu acredito em Deus, eu acho que Deus vai me ajudar. Vai te ajudar. Mas você acredita em Deus e quando você atravessa a rua, você olha para os dois lados até hoje. Por que você faz isso? É verdade, senão...
Você faz isso porque você sabe que apesar de Deus ser onisciente, onipresente e ter todo cuidado com você, você tem que fazer a sua parte. E se não Boa. fosse assim, ele não teria deixado a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise como meios de te melhorar. De você fazer uma sessão, uma terapia, alguma coisa que faça você ser melhor, faça você ter uma vida mais plena. Eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui. Ter uma vida plena e repleta de acontecimentos positivos. Ninguém disse que a sua vida teria que ser difícil. Você criou essa crença, você performa em cima dessa crença e, portanto, você é a única pessoa que pode mudar isso. É, que nem o trabalho. Isso vai pro trabalho. Ah, acredita em Deus e vai. Não vou conseguir. Daí você fica assistindo Netflix o dia inteiro. Pois é. E aí não aparece. E aí reclama. Olha que eu conheço gente assim, hein? É, eu também. E sabe que isso... Lembra que a gente falou das coisas que mudam a gente? Que você assiste é um vetor extremamente importante. Por quê? Porque você impressiona o seu cérebro. O seu cérebro, o nosso cérebro, semente, ele não sabe discernir o que é real do que é imaginário. Porque ele trabalha o tempo todo com... Tudo para ele é uma verdade. É por isso que muitas vezes você deseja tanto, por exemplo, um carro, e você se imagina dirigindo o carro. E o poder da visão é muito importante. Visualizar é uma das ferramentas mais poderosas do mundo. Inclusive, no aplicativo, a gente tem um mural extraordinário que é para ajudar as pessoas a ganhar potência ali na criação do sonho. Então, a pessoa sonha com um carro, ela bota lá a foto do carro e ela faz as É afirmações o positivas. nome lá. Vai ter um nome pra isso. Você tem um convidado aqui. Fala disso aí, que é. Galera, me lembra aí. Que é. Mesmo isso. A gente imagina, a gente vive aquilo, aí tem sua ação e no final tem um resultado. Isso é a visualização, né? Tem um nome pra isso. Enquanto você não busca esse nome, vamos só fechar esse pensamento. Quando a pessoa faz a visualização e ela usa isso com poder, ela impressiona o cérebro, o que o cérebro faz? Ele acredita que aquilo é real. Não tem dúvida para o cérebro de que aquilo é real. E aí, adivinha o que acontece? Já aconteceu com você, semente, de você pensar, por exemplo, você quer ter um carro que seja, sei lá, um carro grande. Vamos colocar... Lembrei o nome, Lei da Atração. Ah, a lei da atração, sim. A lei da atração é uma lei muito importante, muito. Mas ela é uma lei secundária, ela está abaixo da lei da vibração. Porque pensa só para a gente entender. Se você deseja uma Ferrari, Certo. e você começa a visualizar, a criar esse novo padrão mental de que você está dirigindo a Ferrari, você é dono da Ferrari, tem uma gata ao seu lado ali e tal. Você criou toda a visualização. Agora, se fora do tempo que você passa visualizando, você está vibrando abaixo de 200 Hz, ou seja, abaixo da aceitação, que é o mínimo que você precisa vibrar para ter uma vida legal, você não tem condição energética de trazer a Ferrari para sua existência. Por isso que a lei da atração é muito importante, ela é chancelada, ela é genuína, eu acredito, mas ela está abaixo da lei da vibração. A gente tem que botar mais reparo no que a gente está vibrando. Ah, Michele, no que eu preciso vibrar para tornar realidade os meus sonhos? Vibrar? Como vibrar? Boa pergunta. Primeiro, você precisa vibrar o máximo de tempo no amor, na alegria e na paz. São as 3 forças mais importantes do ser humano. E nessas forças, o ser humano tem capacidade de criar tudo o que ele quiser. Por isso que quando a gente está apaixonado, por exemplo, a vida fica mais fácil. Você já reparou que quando a gente se apaixona, alegria, tudo dá certo? Você fala assim, nossa, parece até que o mundo está melhor. É a vibração. Você está atraindo, você está se equalizando com um mundo que é melhor do que o que você está vivendo atualmente. Como é que a gente faz? Um dos exercícios mais simples para a gente subir instantaneamente a vibração é escutar uma música que a gente gosta. Porque a música frequentemente remete a algo feliz. Eu não estou falando de música que remete a relacionamento. Por exemplo, uma música super romântica americana que vai te trazer uma memória de algo que foi e que te deixou triste. Não, gente, eu estou falando de uma música alegre,
que te remeta a algo bacana, a pessoas que você gosta, que te deixem bem, te deixem feliz. Então, esse é um meio rápido de você subir sua vibração. Segunda coisa que você pode fazer, declaração. Você tá muito mal, você não tá legal, você tá irritado, tá triste, tá com um pezinho na depressão, tá ansioso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sentar, pode ser em qualquer lugar, não tem esse negócio de, precisa sentar confortavelmente na sua sala, você tem que estar em silêncio. Não, pode ser no ônibus. Você senta e você não precisa declarar em voz alta. Às vezes a declaração para você. Eu sou facilitada. Coisas boas estão vindo em minha direção. Nesse momento eu me mantenho calma. Quando você começa a repetir isso, você vai neutralizando o padrão da raiva, neutralizando o padrão da tristeza. É como se você encapsulasse o sentimento ruim e começasse a diminuí-lo, dando lugar a uma sensação de paz, de eu estou no controle da situação. Então, são duas ferramentas muito simples, fáceis, de acesso para todo mundo, mas que são muito efetivas. No momento que você está caindo ali, que você está próximo do precipício e fala, eu estou jacando, não tô legal, já fui estúpido com a pessoa que eu amo, já fui grosseiro com quem não deveria, preciso parar. Escuta uma música e começa a fazer declarações de paz para você. Tudo dá certo para mim. Eu não sei como, mas as coisas se encaixam. Eu sou tão abençoado que até o que é para dar errado dá certo. Eu sou tão abençoado que até quem ia me prejudicar me favoreceu. Você começa a tomar as rédeas da situação e aí você vai ganhando uma sensação de poder, de ufa, sabe? Então são duas ferramentas simples que as pessoas têm que praticar mais. A gente tem muito poder com a fala, né? É o vigiar, né? Isso está nas escrituras e não à toa. Eu acho que tudo que tem nas escrituras é muito um recado divino de que vocês têm um manual. Por conta do livre-arbítrio, usa quem quer. Mas vocês têm. E ele tá aqui, ó, o tempo todo. Tem gente que carrega uma Bíblia, né, embaixo do braço. É o famoso pastorzão, né? Enfim, o crente perfeito. E você vê o resultado. Eu tô sempre focando no resultado. E aí você fala assim, putz, essa pessoa tá há 30 anos frequentando a igreja e fica falando mal do vizinho. Que coisa é essa, né? Que matemática é essa? A pessoa não tá fechando essa conta. Ela não é exemplo para mim. Eu não quero ir nessa igreja porque essa igreja não tá formando, não tá formando um filho de Deus. Tá formando um fake. Eu não quero, eu quero verdade para mim. E aí você entende, semente, que a oração que funciona é a oração que você pega uma promessa e você alinha essa promessa à sua declaração. Como é que a gente faz isso? Eu tenho um filho de 13 e uma filha de 7 que nunca tomaram um antibiótico na vida. Eu falo isso com esse empoderamento porque os meus filhos andam descalços, os meus filhos abrem a geladeira, acabaram de sair do banho, no inverno, abrem a geladeira lá e ficam olhando o que eles querem comer. Eu não privo meus filhos de absolutamente nada. Porque a minha pediatra já no comecinho de tudo, quando eu estava grávida do meu filho mais velho, falou para mim, a imunidade você vai construir. A menos que venha com uma doença, né, pré-existente, se vier saudável, você constrói a imunidade. Então, não seja fresca, seja permissiva com algumas coisas para que... E eu levei isso muito a sério. Mas outra coisa que eu levei a sério foi... Eu cliquei no Google, tá? Nem fui na Bíblia. Coloquei lá, promessas bíblicas para filhos. Eu adotei algumas. Então, todo dia, semente, uma das promessas que eu faço é assim, Senhor, o Senhor disse que todo o mal que se levantasse contra o Arthur, o Senhor derrotaria e faria fugir por 7 caminhos. Aí vou para a Caterine. Senhor, o Senhor disse que a minha filha seria poderosa nessa terra. Eu vou declarando. Vai jogando pro universo, né? Vou jogando para os altos céus, para o universo. Por que eu faço isso? Porque como mãe, eu sou a maior autoridade espiritual na vida dos dois. Se eu declarar sementes de grandeza para os dois, não tem mal que se levante e me vença. Porque Deus me escolheu para ser essa autoridade. E é por isso que a palavra da mãe machuca tanto quando ela é dita
na direção contrária. A mãe é a maior abençoadora da vida do filho, mas ela pode ser a maior amaldiçoadora também. Também. Toda palavra, seja ela para o bem ou para o mal, faz muito efeito. Tem a palavra, né? Tem total A palavra tem poder. O maior poder, inclusive, também está nas escrituras que o bem e o mal estão no poder da língua. Então, a gente vive pela língua, a gente morre pela língua. Você pode usar a palavra para edificar a sua casa, o seu trabalho, o seu lar, os seus negócios, o seu dinheiro, a sua vida espiritual. Ou você pode usar a sua palavra para te destruir. Fazer autodestruições diárias. E tudo aquilo que a gente acumula vira um império. E aí a pergunta que fica é: que tipo de império você quer construir? Você quer construir um império de sucesso ou de fracasso? O poder esteve, está e sempre estará na sua boca. É simples assim. É por isso que, mais uma vez eu vou dizer, se a gente usa as declarações na direção dos nossos sonhos e pega uma ferramenta que nos ensina a fazer a declaração para determinado assunto, então a gente tem roteiro para perdão, para prosperidade, para riqueza, para casamento, para vida espiritual, para tudo. Você pega uma declaração e começa a fazer isso todo dia, o que você está fazendo? Você está plantando uma semente de grandeza no seu terreno. Isso. O quão poderoso isso é semente. Muito. Não, Minha é esposa tá fazendo irrevogável. isso. A terapeuta passou pra ela. Maravilhoso. Aí, todo dia ela tem as É frases isso. dela lá e ela... E tem que fazer. E eu encorajo demais. Quando eu vejo alguém nesse caminho, eu fico só pensando no quanto essa pessoa está crescendo e ela nem sabe. Porque assim como na natureza, a gente cresce primeiro na raiz, né? A gente fortalece as raízes. E depois é que a gente rasga a terra e cresce. Mas tudo acontece primeiro de um jeito que a gente não enxerga. A gente não consegue ver a olho nu. Tem a história do bambu chinês que eu amo. Não sei se você já ouviu essa história, Semente. Não, acho que não. O bambu chinês passa muito tempo criando suas raízes. Anos, tá? A gente não está falando de um tempo convencional, natural. Tá. É um tempo quase que sobrenatural, porque demanda muito tempo. E, de repente, ele rasga a terra e cresce 25 metros de uma vez. E o que essa história da natureza deixa pra gente? Muitas vezes as pessoas foram feitas por Deus para serem bambus. Então elas têm que construir raízes fortes, porque o crescimento delas vai ser muito rápido. Só que nesse processo de construir as raízes fortes, a gente fica com muito medo. Porque a gente acha que nada está acontecendo, a gente não vê. Às vezes tá demorando ali, né? O crescimento tá acontecendo. Está acontecendo e está acontecendo muito forte. E fortalecendo, né? Só que a gente não se dá conta porque a gente não pode ver. E sobretudo se a gente for visual, porque tem essa questão. Há pessoas que são mais auditivas, há pessoas que são mais visuais e há pessoas que são mais sinestésicas. Então, o que um auditivo precisa? Ele precisa ouvir. Eu te amo, você é importante, você nasceu para ter sucesso, você é saudável, você é inteligente. O que um visual precisa para ser feliz? Enxergar tudo. Ele é tipo São Tomé. Ele só acredita no seu amor se você presenteá-lo. E ele não é interesseiro, tá? Porque tem auditivo que namora com visual e fala assim, ela é uma interesseira. Porque eu falava todo dia, eu te amo. E ela só acreditou o dia que eu dei um carro de presente para ela. Mas é que ela é visual, ela não é interesseira. O sentido que convence essa pessoa é a visão. É a visão. E tem o sinestésico, que é aquela pessoa que só consegue se sentir amada com o toque, com o abraço. A pessoa precisa ser tocada. Se você conversar, como a gente está conversando aqui com um sinestésico, ele nunca vai se sentir amado. Porque ele só se sentiria amado se eu tivesse de mão dada com ele, falando assim, então, você é muito especial para mim. Aí ele acredita. Porque ele precisa desse toque, dessa proximidade. Então tem essa questão. Mas, no geral, as pessoas que não conseguem ver, sejam elas visuais, auditivas ou sinestésicas, que não conseguem acompanhar o processo da evolução do próprio sonho, desistem. E elas desistem exatamente na hora que o bambu ia sair ali da terra e crescer 25 metros. E tem gente que não desiste, e aí eu vou te dizer uma frase que eu acho maravilhosa. O sucesso que acontece do dia para a noite demorou 10 anos para acontecer. Às vezes a gente vê uma pessoa estourando e a gente fala assim, uau, essa pessoa não era ninguém ontem. Não, ela não era ninguém que você conhecesse, mas ela estava ali no processo
das Sim. raízes dela, né? Então a gente tem que ter muito respeito por toda a história, que a gente pode estar frente a frente com um bambu. E daqui a pouco tá com 25 metros a mais que a gente. É por isso que eu trato todo mundo, absolutamente todo mundo, com o máximo respeito que eu tenho no meu coração. E eu torço para que todo mundo que cruza o meu caminho seja bambu. Que daqui a um tempo eu olho e fale assim, uau, como essa pessoa cresceu. Eu sabia, porque a pessoa era muito bacana, ela merecia esse crescimento. Eu torço por todo mundo. E eu quero ser esse bambu também. Eu quero estar cada vez mais forte, eu Isso. quero estar cada vez mais Legal. alta, eu quero estar cada vez mais performando no máximo do meu potencial, porque eu sei que sendo essa pessoa que ama pessoas e que ama cuidar de pessoas, quanto maior eu tiver, mais eu vou impactar a humanidade com esse conteúdo todo que eu tenho para dividir. Com o meu trabalho, com as minhas ferramentas e com o que eu acredito. E é o que eu quero. Da hora. Show. Mi, pra gente a nossa live, quero fazer aquela pergunta para fechar. Como conseguimos criar metas para 2023 de sucesso? É assim, a galera pensa na meta, pega o caderno, escreve um monte de coisa, não dá 2 semanas, um mês já. Como conseguimos, né, insistir com essa meta e ter sucesso? Vamos lá. A gente tem 3 passos muito importantes nessa missão, tá? Primeira coisa é você entender que meta de Réveillon não se realiza. Porque no Réveillon você tá numa energia incrível. Você tá ali animado, esperançoso, louco para que o próximo ano te traga tudo, mas essa energia não perdura. No dia 2 de janeiro você já não Já tem essa foi. energia. E não é porque o Réveillon é o dia errado ou a hora errada para criar metas. É que você não consegue colecionar a mesma vibração para o resto de janeiro. Chega no dia 15 de janeiro, você já está com o ranço que você tinha no ano anterior. Por isso que a meta não acontece. O dia para criar meta é perfeito. Porque você está lotado de esperança, você está acreditando que o próximo ano vai ser incrível, você está acreditando em você. E essa é a energia que cria sonhos, que transforma metas em realidade. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que avaliar as metas que a gente tem. Se essas metas são importantes para a gente, elas merecem a nossa atenção. No meu aplicativo tem algo chamado bússola de metas, que a gente divide as metas em curto, médio e longo prazo. E por que eu faço isso, Semente? Se você pegar um salame maravilhoso, importado, alguém falou para você, olha, esse é o melhor salame que você vai comer na vida. E você pegar inteiro e morder, vai ser horrível. Agora, se você fatiar esse salame e tomar junto com uma Coca-Cola gelada ou uma cervejinha, você vai falar assim, uau, que salame incrível. Porque a gente tem que fatiar o que é bom. Então, você tem metas, você tem que fatiar suas metas. Você tem que fatiar em metas de curto prazo, aquelas que você consegue realizar mais facilmente. Médio prazo, que vão demandar mais tempo para você se posicionar. Longo prazo. E é para você dizer para você que daqui a 5 anos você está valendo muito. Você tem que dizer isso para você. Então, as metas de longo prazo são as de 5 anos. Quem você vai ser daqui a 5 anos? Quanto dinheiro você vai ter? Que carro você vai estar dirigindo? Quais países você já vai ter conhecido? Entendeu? Então, é importante a gente fazer essa questão. E a última coisa, a mais importante que eu deixei a cereja do bolo para o final é: você tem que vibrar na direção do seu sonho. Michele, como é que eu faço isso? Vamos pegar como exemplo uma casa própria. O desejo é ter uma casa própria. Como é que você se sentiria se a casa já fosse real na sua vida? Se a casa que você mora fosse sua, qual seria o seu sentimento? Esse é o segredo, Semente. As pessoas têm que ser para ter e não o contrário. As pessoas falam assim, a conversa interna fica, o dia que eu tiver, você vai ver como eu vou ser. Não vai ter nunca. Você tem que ser para ter. O dia que você entender isso, tudo, absolutamente tudo que você deseja vai acontecer. Então, recapitulando, você avalia suas metas, aumenta a sua energia, fatia suas metas. Pode usar o meu aplicativo gratuitamente para fazer isso. Médio, curto, médio e longo prazo. E, por último, aumenta a sua vibração. Como? Com sentimento. E sinta como se isso já fosse real. E o universo vai conspirar a seu favor e vai te entregar aquilo que você quer. É simples assim. Show. Obrigado, hein?
Eu agradeço Da hora, também. hein? Amei. Foi um papo muito gostoso, muito elucidativo. Acho que a gente entregou muito conteúdo, Foi muito importante. muitas ferramentas, né? E eu espero que as pessoas que nos assistiram se sintam importantes como elas são. Cada existência, semente que cruza a nossa, e cada existência desse mundo é muito importante para uma missão muito específica e muito única. Então, cada um é tão importante nessa constelação de estrelas que a gente é, né? Eu torço pelo sucesso de todo mundo, de verdade. Quem quiser me procurar, arroba Isso. mipetri com 2 T's. Eu tô lá para conversar com vocês, para responder vocês, para atender vocês. Vai ser um grande prazer. Obrigada, você é um querido. Isso, você é uma queridona. Amo sua existência e te desejo o melhor. Que você seja um bambu e que daqui a um tempo eu te veja lá no topo. Aí você tá aqui com nós. Sempre. Então é isso, galera. Mais um EP da hora. Maravilhoso. Obrigado pela presença de todos. Obrigado aos nossos irmãos espirituais que estão assistindo também. Bom, beijo do Black e fui, papai. Valeu.